Imperdível? O que realmente acontece na mente de uma mulher quando ela percebe que você perdeu o interesse? Homens, isso muda a dinâmica inteira. Você para de mandar mensagem, para de insistir, para de validar. E sua energia muda. Não é joguinho, não é estratégia teatral, é mudança real. E quando essa mudança é percebida, algo psicológico acontece. Mulheres são altamente sensíveis a variações emocionais, especialmente quando envolve atenção masculina consistente. Se antes você era presente e agora está neutro, isso não passa despercebido. Mas aqui está o ponto controverso. Nem toda reação significa que ela gosta de você. Às vezes é ego, às vezes é perda de validação, às vezes é curiosidade, às vezes é sentimento real. E se você não souber interpretar corretamente, pode confundir movimento com amor. Neste conteúdo, vamos analisar as reações mais comuns e o que realmente está por trás de cada uma. Porque o homem maduro não se ilude com comportamento superficial. Ele entende a psicologia por trás da reação. E quando você entende isso, você para de agir por impulso. Agora vamos ao primeiro ponto. 1. Ela sente a quebra de padrão. Imediatamente. Homens, a primeira coisa que acontece é simples. Ela percebe. Mulheres são extremamente atentas a mudanças sutis de comportamento. Se você respondia rápido e agora demora, iniciava a conversa e agora não inicia, demonstrava entusiasmo e agora está neutro, buscava contato e agora está ocupado, ela sente a quebra de padrão. E o cérebro humano reage fortemente à quebra de padrão. Quando algo era constante e deixa de ser, surge uma pergunta automática. O que mudou? Essa pergunta é poderosa, porque antes você era previsível, agora você é incerto. E incerteza ativa atenção. Agora entenda algo importante. Isso não significa que ela estava apaixonada. Significa que ela estava acostumada. Hábito cria conforto. Conforto cria segurança. Quando essa segurança é removida, o cérebro entra em modo de análise. Ela pode começar a observar mais seus comportamentos, pode prestar mais atenção nas redes, pode tentar identificar sinais. E aqui está o detalhe crucial. Se sua mudança for forçada, ela percebe. Se for teatral, ela sente. Mas se for natural, porque você realmente perdeu o interesse, a energia muda de verdade. E energia autêntica é muito mais impactante. O impacto inicial é psicológico, não romântico. É sobre quebra de estabilidade. E a quebra de estabilidade é o gatilho que inicia todas as reações seguintes. Mas lembre-se, quebra de padrão gera atenção. Mas atenção não é automaticamente desejo. É apenas o começo do processo. O que vem depois depende do nível de envolvimento que existia antes. E é isso que vamos analisar agora. 2. O ego. Dela. Entra em alerta. Depois da quebra de padrão, a próxima camada é o ego. Homens, quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, principalmente se você antes demonstrava atenção clara, isso mexe com a autoimagem dela. Não é apenas sobre você, é sobre como ela se sente sendo desejada. Se sua validação era constante, ela fazia parte da identidade dela naquela dinâmica. Quando essa validação desaparece, o cérebro registra como perda de posição emocional. E isso ativa perguntas internas como: eu perdi valor para ele? Ele encontrou alguém melhor? Eu deixei de ser interessante? Agora entenda algo essencial. Isso não é necessariamente sentimento profundo. É instinto de preservação de autoestima. Todo ser humano gosta de se sentir desejado. Quando alguém que desejava você para de desejar, há impacto. Especialmente se antes você investia mais. Ela pode começar a agir diferente, ficar mais ativa nas redes, postar mais fotos, responder com mais entusiasmo, demonstrar leve ciúme. Mas aqui está o ponto crítico. Ego ativado não é amor ativado. Às vezes ela quer restaurar a sensação de controle, quer confirmar que ainda tem impacto sobre você. E se você responde rapidamente, demonstrando que ainda está disponível, o ego dela é restaurado e o interesse pode cair novamente. Agora presta atenção nisso. Se você realmente perdeu o interesse, você não reage à tentativa de recuperação. Você mantém coerência, porque quando o desinteresse é genuíno, você não precisa provar nada.
E é essa coerência que realmente testa se a reação dela é ego ou algo mais profundo. O tempo vai revelar. Mas o primeiro movimento quase sempre começa aqui. Ego em alerta. 3. Ela pode tentar recuperar sua atenção. Depois que o ego é ativado, uma reação comum é a tentativa de recuperar sua atenção. Não necessariamente porque ela decidiu que quer algo sério, mas porque percebeu que perdeu espaço na dinâmica. Antes, você investia mais. Agora, você está neutro. Esse desequilíbrio gera tensão emocional. Ela pode mandar mensagem do nada, responder seus stories com mais frequência, puxar assunto de forma inesperada ou relembrar momentos antigos entre vocês. Pode até parecer mais carinhosa ou mais disponível do que antes, mas é importante entender. Muitas vezes, isso é uma tentativa de restaurar a posição que ela sentia que tinha. Quando alguém estava acostumado com sua atenção constante e percebe que ela diminuiu, surge o impulso de testar se ainda tem acesso. É quase automático. O cérebro quer confirmar. Eu ainda tenho influência? Agora, aqui está o ponto crucial. Se você perdeu o interesse de verdade, sua resposta não é euforia nem frieza vingativa. É neutralidade coerente. Você responde com calma, sem retomar o padrão antigo de investimento exagerado. Se você reage com entusiasmo imediato, demonstra que sua mudança não era real, apenas espera por estímulo. E quando ela percebe que você ainda está disponível no mesmo nível, a tensão desaparece. E muitas vezes, junto com ela, o interesse. Mas se você mantém consistência, sem correr atrás e sem jogar, algo diferente acontece. Ela começa a perceber que a mudança não foi estratégia, foi decisão. E é nesse momento que a reação dela começa a revelar algo mais profundo. Recuperar a atenção pode ser ego, pode ser curiosidade, pode ser carência momentânea, ou pode ser sentimento real. A diferença não aparece no primeiro gesto, aparece na constância. E homem maduro não se move pela primeira tentativa de reconexão. Ele observa o padrão. 4. Ela pode fingir indiferença. Outra reação muito comum é o oposto da aproximação, indiferença aparente. Quando ela percebe que você perdeu o interesse, especialmente se isso atinge o ego dela, uma forma de proteção emocional é agir como se nada tivesse acontecido. Ela pode responder de forma mais fria, pode parar de iniciar conversa, pode parecer distante, ocupada demais ou até levemente desinteressada. Por fora, a mensagem é clara. Isso não me afeta. Mas por dentro, nem sempre é tão simples. Indiferença muitas vezes é mecanismo de defesa. Quando alguém sente que perdeu espaço ou controle na dinâmica, fingir que não se importa ajuda a preservar a própria imagem. É uma forma silenciosa de manter dignidade. Aqui está o ponto importante. Indiferença demonstrada não significa necessariamente ausência de impacto. Significa que ela escolheu não demonstrar vulnerabilidade. Agora, a parte decisiva está em você. Se você perdeu o interesse de verdade, a indiferença dela não te provoca. Você não sente necessidade de provar nada. Não tenta reativar conexão. Não entra em disputa silenciosa. Mas se você estava apenas tentando provocar reação, a frieza dela pode te desestabilizar. E é nesse momento que muitos homens voltam atrás, retomam o investimento e revelam que a mudança não era real. Isso reinicia o ciclo. Quando o desinteresse é autêntico, você mantém postura, independentemente da reação dela. Sem competir, sem insistir, sem jogar. Porque maturidade emocional não é sobre quem reage mais forte. É sobre quem não precisa reagir para se sentir no controle. E quando você mantém estabilidade diante da indiferença, duas coisas podem acontecer. Ou ela percebe que sua mudança é real, ou ela simplesmente segue. Em ambos os casos, sua coerência permanece intacta. E coerência é o que realmente redefine a dinâmica. 5. Ela pode começar a se mostrar mais do que antes. Quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, especialmente se antes você demonstrava bastante atenção, outra reação possível é aumentar a própria exposição. Ela pode começar a postar mais fotos, aparecer mais nas redes, mostrar que está saindo, se divertindo
ou recebendo atenção de outras pessoas. Isso não é necessariamente manipulação consciente. Muitas vezes, é resposta automática à sensação de perda de validação. Se antes sua atenção reforçava a autoestima dela, a ausência dessa validação cria um pequeno vazio, e o cérebro tenta preencher esse vazio de alguma forma. Mostrar-se mais, receber mais curtidas, interações ou comentários pode ser uma maneira de restaurar a própria sensação de valor. Agora aqui está o ponto essencial. Isso não significa que ela quer você de volta. Pode significar apenas que ela quer se sentir desejada novamente, por você ou por qualquer outro. Muitos homens cometem o erro de interpretar esse comportamento como provocação direta. E aí entram no jogo, começam a postar mais também, tentam demonstrar que estão melhores, que têm opções, que não se importam. Isso vira competição silenciosa. Mas quando você realmente perdeu o interesse, você não entra nessa disputa. Você não precisa provar nada. Não reage para mostrar força. Não reage para demonstrar indiferença. Você simplesmente continua sua vida. E aqui está a diferença crucial. Quando você não reage à tentativa de autoafirmação dela, a dinâmica muda completamente. Se era apenas ego buscando validação, o comportamento tende a diminuir com o tempo. Se havia algo mais profundo, a reação dela pode se transformar em tentativa mais direta de reconexão. Mas isso só acontece quando sua postura é estável. Porque quando você não entra no jogo, você força a situação a revelar o que é real. E homem que não joga, geralmente, é o que mais altera a percepção. 6. Ela começa a reavaliar seu valor. Quando você realmente perde o interesse, e isso é percebido como algo genuíno, algo silencioso pode acontecer, ela começa a reavaliar você. Enquanto você estava sempre presente, sua atenção parecia garantida. E o que é garantido, raramente é profundamente valorizado. A mente humana tende a normalizar o que está sempre disponível. Mas quando essa disponibilidade desaparece, surge contraste. E contraste gera análise. Ela pode começar a lembrar das suas qualidades com mais clareza. Pode comparar você com outras pessoas. Pode perceber coisas que antes pareciam comuns, mas que na ausência ganham peso. Talvez você fosse estável. Talvez fosse consistente. Talvez oferecesse segurança emocional. Enquanto você estava investindo, isso era parte do cenário. Quando você para, isso vira diferencial. Agora, aqui está um ponto importante. A ausência não cria qualidades que não existiam. Ela apenas amplifica o que já estava lá. Se você era inseguro, instável ou excessivamente carente, a reavaliação pode confirmar a decisão dela de se afastar. Mas se você era firme, equilibrado e coerente, a sua ausência pode aumentar o valor percebido. Outro detalhe essencial: reavaliar não significa agir imediatamente. Ela pode pensar mais em você, pode sentir curiosidade, pode refletir, sem necessariamente procurar. Por isso, homem maduro não perde o interesse esperando o retorno. Ele perde porque decidiu. Se houver movimento da parte dela, será consequência da mudança real na dinâmica, não resultado de manipulação. No fim, quando você deixa de oferecer validação constante, você cria espaço para que ela se pergunte algo importante. Eu realmente entendi o valor que ele tinha? Mas essa pergunta só surge quando sua mudança é autêntica, porque a autenticidade é sentida. E quando é sentida, ela redefine percepção, mesmo no silêncio. 7. Se havia sentimento verdadeiro, a reação é diferente. Nem toda reação nasce do ego. Quando havia sentimento real, a percepção de que você perdeu o interesse toca em outro nível. Não é apenas sobre validação, é sobre vínculo. Se existia conexão profunda, conversa significativa, admiração mútua e envolvimento emocional consistente, a sua mudança não ativa apenas curiosidade, ativa perda. Nesse caso, a reação tende a ser menos teatral e mais clara. Ela pode procurar você de forma direta, pode demonstrar preocupação genuína, pode tentar entender o que aconteceu sem jogos, sem provocação e sem competição silenciosa.
Sentimento verdadeiro busca resolução, não apenas restauração de posição. Enquanto o ego reage rápido e de forma intensa, o sentimento real reage com mais profundidade e constância. Pode demorar alguns dias, mas quando se manifesta, vem com intenção mais clara. Ela pode assumir parte da responsabilidade, pode reconhecer erros, pode propor conversa madura. Agora aqui está o ponto crucial. Intensidade não é prova de profundidade. Às vezes, uma reação muito forte e imediata é apenas impacto emocional momentâneo. O que diferencia é a consistência no tempo. Se for sentimento verdadeiro, a tentativa de reconexão não desaparece após a primeira dificuldade. Mas existe outro lado que você precisa observar. Se você realmente perdeu o interesse, mesmo diante de uma reação genuína, você mantém coerência. Não volta apenas porque a emoção dela aumentou. Porque perder interesse de forma madura não é punição, é decisão interna. E decisão interna não deve ser anulada apenas porque houve reação emocional externa. No fim, a forma como ela reage revela a profundidade do que sentia, mas a forma como você responde revela seu nível de maturidade. E maturidade é não se deixar conduzir apenas pela intensidade do momento, e sim pela clareza da sua própria verdade. 8. Algumas simplesmente aceitam e seguem em frente. Nem toda mulher reage com tentativa de reconexão, ego ativado ou competição silenciosa. Algumas simplesmente percebem que você perdeu o interesse e aceitam, sem drama, sem indireta, sem esforço para recuperar sua atenção. Elas entendem a mudança, processam internamente e seguem a própria vida. E aqui está algo importante. Isso não significa que você não teve valor. Significa que ela tem maturidade suficiente para não forçar interesse onde ele não existe. Muitas vezes, homens esperam algum tipo de reação, uma mensagem inesperada, um sinal de impacto, alguma demonstração de que foram importantes. Mas maturidade emocional pode parecer silêncio, e o silêncio pode ser apenas respeito pela decisão implícita. Agora vem a parte que exige honestidade. Se ela simplesmente aceita e segue, isso mexe com você? Porque se mexer, talvez você não tenha perdido o interesse completamente. Talvez você ainda estivesse esperando confirmação de que causou impacto. Quando o interesse realmente acaba, você não precisa da reação dela para validar sua decisão. Você não precisa que ela lute. Não precisa que ela demonstre ciúme. Não precisa que ela volte. Você apenas segue também. Às vezes, o fato de ela aceitar com serenidade revela que o vínculo não era tão profundo quanto parecia. Outras vezes, revela que ela respeita limites emocionais e entende que a atração não se força. De qualquer forma, a reação dela, seja luta ou silêncio, não muda o ponto central. Interesse não se negocia. Quando acaba, acaba. E maturidade é saber aceitar isso sem transformar a ausência de reação em ataque ao próprio ego. No fim, a forma como ela reage pode variar, mas a estabilidade da sua decisão é o que realmente importa, porque homem emocionalmente maduro não mede seu valor pela intensidade da resposta dela. Ele mede pela coerência da própria escolha. 9. O tempo mostra se foi ego ou sentimento. No primeiro momento, a reação pode ser intensa, mensagens inesperadas, mudanças de comportamento, maior presença nas redes, tentativas claras de chamar atenção. Mas intensidade inicial não define profundidade. O que define é o tempo. Se a reação dela for movida apenas pelo ego, ela tende a ser rápida e passageira. O ego quer validação imediata. Se percebe que você realmente perdeu o interesse e não reage como antes, ela pode simplesmente redirecionar a atenção para outro lugar. Mas quando há sentimento verdadeiro, o padrão é diferente. Pode não haver explosão emocional imediata. Pode ser algo mais calmo, mais reflexivo. Mas existe consistência. Existe tentativa real de reconexão. Existe disposição para conversar de forma madura. Sentimento busca reconstrução. Ego busca confirmação. Essa diferença só aparece com o passar dos dias e semanas. E aqui está o ponto crucial. Você não deve alterar sua postura para testar qual dos dois está acontecendo. Se você perdeu o interesse, mantenha coerência. Se ainda existe abertura para diálogo, conduza com equilíbrio, não com empolgação.
Porque quando você reage ao primeiro sinal de movimento, você pode estar respondendo a impacto momentâneo, não a intenção real. Homem maduro observa padrão, não pico emocional. Se ela continuar tentando se conectar com clareza, responsabilidade e constância, pode haver algo mais profundo. Se o movimento desaparecer assim que percebe que você não volta ao padrão antigo, era apenas ego. No fim, o tempo revela o que é genuíno, e a sua estabilidade diante do tempo revela sua maturidade. Porque quem age por decisão não muda de direção a cada reação externa. Ele observa, analisa, e só então escolhe. E escolha consciente é o que realmente redefine qualquer dinâmica. A 10. Sua perda de interesse. Muda a forma como ela te enxerga. Quando você realmente perde o interesse e sustenta isso com coerência, algo definitivo acontece. A imagem que ela tem de você muda. Antes, você era previsível. Talvez fosse o que investia mais. Talvez fosse o que buscava mais contato. Talvez fosse o que validava mais. Quando isso muda, a estrutura emocional da dinâmica se altera. Você deixa de ser certeza, deixa de ser garantido, deixa de ser constante na mesma intensidade. E quando alguém deixa de ser garantido, passa a ser percebido de outra forma. Mesmo que ela não demonstre externamente, internamente algo muda. Ela passa a te enxergar como alguém que escolhe, não como alguém que depende. Agora aqui está a verdade mais importante. Se sua perda de interesse é autêntica, você não mede o impacto dela. Você não observa cada movimento tentando decifrar reação. Você não testa. Você não provoca. Você simplesmente segue. E essa postura muda completamente sua posição na dinâmica, porque quando você não está mais competindo pela atenção dela, você sai da lógica de busca e entra na lógica de escolha. E escolha transmite valor. Mas lembre-se, isso só acontece quando a mudança é real. Se você perdeu o interesse apenas como estratégia para gerar reação, cedo ou tarde a inconsistência aparece. E inconsistência destrói percepção. No fim, o que mais transforma a forma como ela te enxerga não é a reação dela, é a sua estabilidade. Quando você não precisa mais da validação dela para se sentir suficiente, sua postura muda naturalmente. E quando sua postura muda, a dinâmica muda junto. Mas, acima de tudo, o mais importante é isso. A reação dela é apenas consequência. A verdadeira transformação acontece em você. Aqui está a verdade que poucos homens entendem. Quando você perde o interesse de verdade, a reação dela deixa de ser o centro da história. Ela pode sentir confusão, pode ter o ego ativado, pode tentar recuperar sua atenção, pode fingir indiferença, pode reavaliar seu valor, ou pode simplesmente aceitar e seguir. Mas nada disso muda o fato principal. Interesse genuíno não se força. E quando ele acaba, insistir é desrespeitar sua própria verdade. Agora vem a parte mais importante. Se você está perdendo o interesse apenas para provocar reação, você ainda está emocionalmente dependente. Mas se você perdeu porque percebeu desalinhamento, falta de reciprocidade ou simplesmente mudança interna, então sua estabilidade é sua força. Homem maduro não mede seu valor pela intensidade da reação dela. Ele mede pela coerência da própria decisão. Então, a pergunta final não é: como ela vai reagir? A pergunta é: eu estou preparado para manter minha decisão, independentemente da reação dela? Porque, no fim, não é sobre o que acontece na mente dela. É sobre você não precisar mais que isso determine o seu valor.